Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais influentes do século XX. Mas vamos esquecer aquela imagem de um senhor barbudo num livro de história. A gente vai pensar nele como um investigador, sabe? Um detetive tentando desvendar os mistérios mais profundos da mente humana. O nome dele? Sigmund Freud. Para a gente entender de verdade as ideias do Freud, a gente precisa começar com uma pergunta que é a base de tudo. O que faz uma pessoa virar a mesa e mudar completamente o jeito que a gente enxerga o mundo? A resposta, isso é o mais interessante, quase sempre está na jornada de vida da própria pessoa. É isso mesmo, porque antes de existir psicanálise, inconsciente, interpretação dos sonhos, tudo isso que a gente ouve falar, existia o homem. E foi a própria vida do Sigmund Freud que serviu de matéria-prima para as teorias dele, teorias que mudaram o mundo. Então, bora mergulhar nessa história. Ok, então nossa investigação começa por aqui, nos anos de formação do Freud. Mas veja bem, não foi só uma infância. Pensa nela como se fosse a cena do crime original, o lugar onde as primeiracíssimas pistas sobre a natureza da nossa mente começaram a aparecer. Os fatos básicos são esses, né? Ele nasceu em 1856, na Morávia, que hoje é a República Tcheca, mas o ponto-chave aqui não é só esse. O que importa de verdade é que cada experiência, cada dinâmica familiar, tudo virou uma evidência, um dado que ele lá na frente ia analisar na própria investigação. E é aqui que a coisa fica boa, porque os detalhes são fascinantes. Pensa só, uma autoconfiança quase arrogante, uma ambição gigante de ser alguém grande. Junta isso com uma inteligência fora da curva para a idade dele e uma ligação super intensa com a mãe. Cada uma dessas características não era só um traço da personalidade dele. Eram pistas que ele mesmo ia seguir depois para criar a base das teorias sobre como todos nós nos tornamos quem somos. E tá aí a conexão, de um jeito brilhante. A própria infância intensa dele o fez se perguntar, peraí, como é que as nossas primeiras experiências, nossos relacionamentos, os conflitos que a gente vive quando é criança, como tudo isso acaba definindo a gente como adulto? A investigação, que era pessoal, estava se tornando universal. Beleza, então vamos avançar um pouco na história. Agora a gente vai ver como essa bagagem pessoal toda se mistura com uma formação científica super rigorosa. Porque, veja bem, Freud não era um filósofo de poltrona, não. Ele era um cientista, treinado para observar, analisar, diagnosticar. A jornada dele começou no corpo, para só depois mergulhar de cabeça na mente. O caminho profissional dele seguiu uma lógica bem clara. Primeiro, faculdade de medicina. Depois, a especialização em neurologia, ou seja, o estudo do cérebro, do sistema nervoso. E foi exatamente aí que ele trombou com um quebra-cabeça que a ciência da época não conseguia resolver. Pacientes com sintomas físicos muito reais, mas sem nenhuma causa física que explicasse aquilo. Esse foi um momento crítico. Pensa bem, todo o treinamento científico dele mandava procurar causas físicas para as doenças. Mas o que acontecia? Vez após vez ele via pacientes que sofriam de paralisia, de dores, até de cegueira, e todos os exames médicos vinham normais. Dava claro que faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E essa peça que faltava, ela o levaria a uma descoberta que ia mudar tudo. A chave para o mistério não estava num laboratório ou num microscópio. Estava numa técnica que, na época, era super controversa, a hipnose. E ao começar a usá-la, uma porta para um mundo completamente novo se abriu. Para a gente entender o tamanho disso, a gente precisa sacar o mistério que ele estava encarando. Naquela época, esses casos eram frequentemente chamados de histeria. É um termo antigo, claro, mas descrevia uma condição muito real. Pessoas com sofrimento físico genuíno que os médicos simplesmente não conseguiam explicar. Esse quadro resume perfeitamente o paradoxo. De um lado, sintomas físicos que não dava para negar. As pessoas não estavam fingindo. Do outro, um corpo perfeitamente saudável, sem lesões, sem doenças que pudessem explicar o sofrimento. Era uma contradição que desafiava a medicina da época. E aí fica a grande questão, não é? Se o problema não era fisiológico, então, de onde é que ele vinha? O nosso detetive Freud estava diante do seu caso mais desconcertante até então. A pista decisiva veio de uma viagem a Paris para estudar com um neurologista famoso, o Jean-Martin Charcot. Ele era uma autoridade em histeria e usava uma técnica poderosa para investigar isso, a hipnose. O trabalho com Charcot foi uma revelação. Freud viu com os próprios olhos que, sob hipnose, os sintomas de um paciente podiam aparecer, desaparecer ou mudar. Isso provou três coisas que, para a época, eram radicais. Primeiro, que os sintomas podiam ter uma origem na mente, não no corpo. Segundo, que a hipnose era como uma chave para acessar essa mente oculta.
E terceiro, que memórias e emoções que estavam enterradas podiam de alguma forma envenenar o corpo. Esse foi o momento do eureka. A causa não estava no corpo, estava na psique. Emoções reprimidas e traumas esquecidos estavam se manifestando como doenças físicas. A mente e o corpo não estavam separados. Na verdade, estavam profundamente conectados. E essa descoberta não só resolveu o mistério da histeria, ela abriu um campo de investigação inteiramente novo para o Freud e para o mundo todo. E foi assim, a partir da própria vida e das investigações clínicas, que os pilares do que viria a ser a psicanálise foram erguidos. Primeiro, a infância é um período que nos molda de forma crítica. Segundo, existe um mundo oculto de pensamentos e emoções dentro de nós que tem um poder imenso. E terceiro, esse mundo interior pode sim afetar diretamente a nossa saúde física. E assim, o círculo se fecha. A criança ambiciosa e curiosa se tornou o médico que encontrou um mistério que a medicina não conseguia explicar, e isso o forçou a se tornar um detetive da mente. A jornada pessoal e a profissional dele se fundiram para criar uma revolução no nosso pensamento. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. A história do Freud mostra como a vida dele moldou as ideias dele. E quanto a nós? Como as nossas próprias experiências, a nossa própria infância, moldam as lentes através das quais a gente vê e interpreta o mundo ao nosso redor?